Eu sempre quis trazer esse assunto, não só porque eu me fascino desde sempre, mas eu acho que as trilhas sonoras, mais do que evocar a emoção de um filme, elas estimulam e muito a imaginação criativa. Mas para todo mundo que tem algum filme que te marcou em algum momento, e dificilmente você acha que você esqueceria, eu acredito que 60 ou 70% da emoção de um filme tá na trilha sonora. Sempre presente na maioria dos grandes sucessos e até nos fracassos. Você encontra filmes que não estão à altura de sua trilha sonora. Fala sério, o que seria de Star Wars sem... A indústria das trilhas sonoras classificou essas faixas como OST, Original Soundtrack, e principalmente se tratando de Hollywood, onde a matéria-prima é a arte, para sustentar e fomentar essa indústria, mesmo que a arte seja uma habilidade humana subjetiva, por conta da alta demanda, ela acaba inevitavelmente se adequando em métricas e tendências ao longo dos anos. Imagina que caído você assistir um filme de ação sem trilha sonora ou com uma que não conversa nada com a cena. Talvez muito por conta disso possa se justificar a falta de originalidade em produções mais recentes, né? E o que acaba acontecendo muito é a substituição delas por músicas licenciadas, que é muito mais fácil, né? E também por isso, você pode considerar em alguns casos como homenagem, talvez reciclagem, ou até o puro e simples plágio. Isso ocorre também na indústria das trilhas sonoras. Deixa eu usar um exemplo fresco na memória, que é Piratas do Caribe. Recentemente teve um vídeo de recomendação sobre a franquia, e não se enganem, o fato curioso não é uma crítica. Eu gosto dos filmes e amo a trilha sonora. Agora um clássico, Once Upon a Time in the West, Era Uma Vez no Oeste, composta por Ennio Morricone. Agora olha lá em Piratas do Caribe 3. Isso acontece muito mais do que eu e vocês imaginam, e particularmente achei que elas tiveram um ótimo reuso em Piratas do Caribe. O que eu imagino é que quando maestros e compositores são contratados para produzir a trilha sonora de determinado filme, muito baseado no histórico dessa pessoa, eu acredito que um diretor queira mesmo as faixas semelhantes às que ele sempre produziu, só que agora na sua obra, o que às vezes acaba sendo um acerto ou não, tornando ela marcante e reconhecida facilmente ou não. Por conta desse conjunto de fatores, há tempos que Sir John Williams é o meu maestro e compositor favorito. Ele compõe e conduz suas trilhas sonoras que são de uma vastidão e originalidade ímpar, com um dos maiores, se não o maior repertório do cinema. Se eu não me engano, ele faturou 5 estatuetas do Oscar com suas trilhas sonoras originais. Dentre elas, as principais Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, que aliás, que ideia genial, né? Clonar dinossauros com o DNA preservado em mosquitos fossilizados em seiva. O filme que é baseado no livro, mas não vamos sair do assunto. Queria recomendar também o The Beauty Of, que é um canal gringo que faz a junção da trilha sonora dos filmes com as cenas. Ele coloca os melhores takes de cada filme na questão de cinematografia, e o de Harry Potter que ele fez em especial eu achei incrível. Não deixa de conferir lá também. Então, pessoal, tô aqui com o Davi Alencar, dono do portal e do podcast 7x6, criador. E a gente vai falar um pouquinho dessas trilhas sonoras e o significado delas na nossa vida. Ainda vai ter um top 3 no final que vocês vão ver. Qual que é a sua opinião sobre a divergência de reconhecimento das trilhas sonoras dentro e fora de Hollywood? Porque, obviamente, são produções mais aclamadas, né? Mais pro povão.
teoricamente, que chegam mais fácil para todo mundo. E o cinema independente, geralmente, ele sofre por conta disso mais diretamente ligado às obras, né? Sem a obra não tem trilha sonora, então um liga ao outro e, consequentemente, as pessoas deixam de assistir filmaços e ouvir trilhas sonoras incríveis. Então, cara, isso me leva a uma discussão muito interessante, que muita gente conhece aí os filmes do estúdio Ghibli, estão todos na Netflix. É um estúdio bem famoso daquele diretor renomado Hayao Miyazaki, e eu acho interessante a gente ver como que essa lógica de produção e de trilha difere muito da lógica de trilha que a gente tá habituado, né? Essa lógica hollywoodiana. O que acontece? No cinema ocidental, digamos assim, a gente tem uma necessidade muito grande de trilha para preencher o vazio, entendeu? A gente tem uma pesquisa que, se eu não me engano, que fala principalmente para crianças, elas não suportam um filme, não aderem, né? Não compram, digamos assim, cenas com mais de 3 minutos sem trilha. E eu acho muito interessante a gente pensar que nesse cinema japonês, a trilha, ela é diferente, entendeu? Ela não tá ali pra preencher o espaço, ela tá ali pra amplificar os sentidos. Concordo. Infelizmente é um fato indiscutível essa diferença de repercussão e valorização do cinema, né? E mesmo que recentemente a grande imprensa venha tentando desconstruir isso aos poucos, né? Parasita é um exemplo recente, né? Não é impossível você falar de trilha sonora sem falar do cinema alternativo independente, né? Então, é um exemplo do filme sul-coreano, vencedor de melhor filme da última edição do Oscar. Né? Você tem também Sim. o Roma, que tem na Netflix, produção mexicana, vencedor de melhor filme estrangeiro. Então, eles têm muito legal de som, assim. O Parasita, principalmente, ele puxa ali muitas composições do período barroco para espelhar meio que essa diferenciação entre os ricos e o pobre, né? Toda a significância que o filme constrói ali. O próprio diretor do Parasita fala isso no discurso dele do Oscar, né? A gente vencer essa barreira da legenda, sabe? A gente ousar assistir coisas novas e fora desse nossa zona de conforto. Olha a volta que a gente tem que dar para abordar e chegar no tema do vídeo, né? E aproveitando, um filme que é teoricamente popular, mas que para mim soube fazer a junção incrível da trilha com músicas licenciadas, foi o Pantera Negra. Juntando o trap, o hip hop, que tem Kendrick Lamar, The Weeknd, com uma trilha sonora original que tem uma essência mergulhada na cultura africana. A junção de batidas com instrumentos típicos eu particularmente achei impecável. Fora que a prevalência negra na produção, no elenco, nos cantores, para mim tudo fez a diferença para essa junção ficar, que agora mais do que nunca vai ficar para sempre marcada pelo querido Chadwick. O Pantera Negra é muito maneiro, né? Porque a gente analisar como que ele funciona, porque fora toda a importância social que ele tem, a gente consegue ver uma diferenciação narrativa do resto dos filmes da Marvel, né? Não vou entrar nessa pira de falar que Marvel não é cinema, essas paradas aí, não. Mas a gente percebe que existe um teor formular naquilo, né? E Pantera Negra consegue articular um pouco pra fora sem perder a essência que a gente gosta, né? E eu acho que a gente vê isso muito refletido na trilha. O Ludwig Göransson, eu acho, é um sueco que faz a trilha, né? Ele já trabalhou em outros filmes, inclusive com o Ryan Coogler, que é o diretor. Ele trabalha em Fruitvale Station e Creed, se eu não me engano. E ele sabe trabalhar muito bem. Em Pantera Negra, eu gosto muito dessa relação justamente dele aproveitar o pano de fundo africano para estabelecer, né, a música cheia de tambores e com instrumentos clássicos. Eu acho muito maneiro isso, velho. O Kevin Feige mesmo disse que foi o filme mais importante que ele fez nesses 10 anos de MCU, e concordo com ele. Vamos estabelecer uns rankings aqui, sem pressão. Claro que no futuro a gente pode acabar mudando de opinião, mas falando hoje, porque senão ia ficar um papo muito grande, porque a indústria da trilha sonora é muito complexa de você debater, é muito difícil. Então,
falando hoje, outubro de 2020, um top 3 de trilhas sonoras favoritas do cinema, 3 filmes ou franquias que carregam a nossa trilha sonora favorita, servindo como recomendação também. Eu vou falar 3 aqui sem nenhuma ordem específica, viu? Que eu não quero me comprometer. Mas pra mim, assim, uma que sem sombra de dúvidas não pode faltar é Indiana Jones, cara. Eu sou muito fã da franquia como um todo, mas particularmente eu gosto muito da trilha porque ela consegue passar o rolê místico, ela consegue passar o suspense do filme, ela consegue juntar... Ela é perfeita dentro dos quesitos de linguagem audiovisual, mas ela ainda consegue ter espaço pra ser marcante, sabe? Ela rouba a cena sem roubar a cena. Tanto que todo mundo conhece o clássicozinho, né? Pra mim, sem sombra de dúvidas, é uma trilha marcante. Fala uma sua e eu falo uma minha. assim. Cara, eu vou acabar sendo previsível porque tem todo um lance de nostalgia e eu sou beat, querendo ou não, dos filmes, é Star Wars, cara. Star Wars é uma space opera que você não pode deixar de fora de mencionar a revolução do cinema como um todo que ela fez, você juntando duas categorias completamente inimagináveis de orquestrarem uma obra juntas. E você não consegue assistir Star Wars, imaginar Star Wars sem a trilha sonora. Então, mais uma vez, John Williams aqui, e não vai faltar, acho que, recomendações desse maestro / compositor que, mais pro início do vídeo, eu também comentei dele, e, cara, ele é genial. Qualquer filme grande que se preze tem o John Williams, cara. Só você vê, né? O cara tá em Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, só coisa muito marcante. Pra próxima, quem que você coloca aí? Eu vou ter que ir lá pra 1965, um filme que eu gosto muito, 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 do Sergio Leone. Chama Por Alguns Dólares a Mais, For a Few Dollars More. Eu acho que esse é o nome em português, mas não tenho 100% certeza. Ele tem um negócio que eu acho genial, assim. Esse filme, e depois, posteriormente, também ele faz isso em Era Uma Vez no Oeste. Ele sabe brincar muito bem com o que é trilha sonora e o que não é, sabe? Tem uma cena em que um dos personagens tem um relógio que toca uma música. E durante um tempo você acha que a música desse relógio tá sendo trilha, que os personagens não estão ouvindo. Mas ele revela que eles estão... Sabe, ele faz uma relação do que tá dentro dos acontecimentos do filme e o que não tá, o que a gente chama, né, de diegese, muito bem feita. Então eu vou ter que pontuar isso aqui por alguns dólares a mais. Todos os filmes do Sergio Leone, né, do diretor, são muito bem trabalhados na trilha, porque ele era amigo de um compositor que eu acho que muita gente ouviu falar esses últimos tempos, porque infelizmente ele faleceu, que é o Ennio Morricone. Sim. Mano, é um baita compositor, entendeu? O cara, tudo que ele faz é bom, entendeu? Próxima trilha que eu devo mencionar, eu vou sem dúvida de Senhor dos Anéis, cara. Senhor dos Anéis. Boa minha. Seria a sua próxima? Seria, eu acho genial. Então conta pra nós dois como minha segunda posição. Mas cara, o que dizer dos filmes, né? Eu li os livros muito, muito depois de ter assistido os filmes. E assistido e reassistido, porque eu já tive diferentes visões e um negócio meio polêmico é eu preferi os filmes do que os livros. Eu acho que os filmes têm mais o cheiro e um negócio que eu não senti muito no livro. O livro é excelente, mas ele é muito detalhista. O Tolkien era muito detalhista, então tem capítulos que você fica 10 páginas brincando, descrevendo cenário, essas coisas. Bem diferente, né? Porque o filme não precisa ficar tendo 10 páginas pra descrever o cenário, ele pode só ir lá e fazer o cenário, né? É bem diferente mesmo. Exato. Esse foi o maior desafio do Peter Jackson, de transparecer todo esse cenário em um período menor, né? Você economiza muito tempo de tela, deixando de descrever essas cenas, colocando trilhas excelentes do Howard Shore ali no... É fantástico, assim. Tudo nesse filme parece que foi esculpido à mão, sabe? Não tem nada que não seja extremamente caprichado. E a trilha é só pra condecorar. Eu acho muito maneiro o tema. Por exemplo, no primeiro filme, na Sociedade do Anel, você tem a trilha da Sociedade do Anel toda hora se iniciando. Ela começa e não pega, digamos assim. Ela não vai até o fundo. Até o momento em que todos eles se encontram.
Cara, eu vou te dizer que, assim, muita gente considera esse filme uma modinha e tal, mas pra mim, assim, eu sou um baita fã, que é La La Land, cara. Eu gosto demais da trilha sonora desse filme, principalmente pelo fato dela ser muito original. Você tem muito ali do jazz e tal. Eu acho que, assim, a trilha sonora ela não tem que cumprir uma porrada de critérios de grandiosidade, por exemplo. Eu acho que ela tem que se adaptar à proposta que o filme cria, né? Então, eu gosto demais da proposta que é feita em La La Land. Eu acho muito legal de você colocar os atores pra cantar, dançar, todo esse clima de musical ali, que lembra muito Cantando na Chuva, também que tem uma trilha sonora ótima. Mas pra mim, eu vou colocar La La Land, vou ser um romântico incurável aí. Não, o filme é muito bom. E depois que eu vi tua análise no seu canal lá, eu tive outra visão também. Eu achei muito da hora também. Muito bom, muito bom. Cara, pra eu fechar é muito difícil. É muito, muito difícil você fechar um top 3 e... É meio hipócrita a gente falar da trilha sonora independente de filmes estrangeiros e não colocar quase nenhuma de... É verdade, né? Mas, cara, é muita nostalgia que sucumbe a nossa alma e a maioria desses filmes que eu coloquei aqui, pelo menos eu tenho uma identificação muito forte, assim. Eu vou esquecer e é aquela trilha que você escuta e já lembra, já não tem como esquecer. Eu vou ter que fazer menções honrosas, De Volta pro Futuro, Coração Valente, Indiana Jones, que você mesmo citou, Jurassic Park, Interestelar, mano, eu ficaria horas, Harry Potter. Cara, eu vou ter que colocar no meu terceiro lugar, Piratas do Caribe. Eu vou colocar Piratas do Caribe, porque é impossível você não ouvir a trilha sonora e não querer assaltar um navio petroleiro no meio da Praia Grande. Cara, é uma identificação que Hans Zimmer e o Klaus Baldet, que é o compositor não, porque ele surrupiou o Hans Zimmer em algumas ocasiões ali, ele reaproveitou algumas trilhas de outros filmes do Hans Zimmer, mas esses dois fizeram um trabalho inacreditável nesses filmes, tanto é que que pessoa nesse mundo não escuta a música de Piratas do Caribe e não sabe o que é Piratas do Caribe. Exato. Mas é uma aventura divertida, principalmente o primeiro. Eu acho que dentro da proposta que a Disney quis colocar, que o filme não era nada, né? É baseado numa atração do parque temático. Então, o que eles conseguiram fazer ali, o Jack Sparrow, o tema do Jack Sparrow é incrível. Cara, é muito imersivo a quantidade de temas que você tem naquele filme e nenhuma deixa a desejar. É impressionante, é impressionante. Eu me amarrei. Volta e meia tenho playlists no Spotify que eu fico ouvindo. Eu acho que é um combustível pra gente que é criador de conteúdo, principalmente. O trabalho desses caras é muito importante, não só pros filmes, mas fora deles também. E eu queria ressaltar isso, porque é muito impressionante o que esses caras conseguiram fazer em Piratas do Caribe e esses outros que a gente citou também, não? Valeu, pessoal. Não se esquece lá de dar uma conferida no meu trabalho, no 7x6, no Instagram, no blog, também no Cabana do Leitor, que eu escrevo críticas sobre os lançamentos, notícias e tudo mais. Foi um prazer participar aqui. Reitero meu convite aí pro Lucas para participar qualquer dia lá no 7x6. A gente sai episódio todo sábado. É isso. Muito obrigado aí pelo convite, Lucas.